baseado em histórias reais. Primeiro relato. Costumava ser motorista da Uber como meu segundo trabalho, geralmente tarde da noite, perto do horário de fechamento dos bares. Era um sábado à noite, por volta das 3 horas da manhã. Eu já estava dirigindo pela Uber há algumas horas naquela noite, quando recebi uma ligação para buscar alguém em uma esquina do outro lado da cidade. Cheguei lá e vi um cara, na casa dos 20 anos e com dreads. Notei uma pequena tatuagem em seu pescoço, mas não olhei por muito tempo. Perguntei como estava sua noite e ele apenas grunhiu: "Nem todo mundo é super amigável." Confirmei o endereço que ele me deu, que parecia ser uma casa, e ele simplesmente respondeu sim. Cerca de 1 minuto depois, ele ficou um pouco agressivo e preocupado, e comecei a ficar preocupado também. Ele achou que eu estava seguindo um caminho mais longo. Eu assegurei que estava apenas seguindo a rota que o aplicativo estava me dando e ele se acalmou. Cerca de 10 segundos depois, ele me perguntou se eu me sentia sortudo, e eu perguntei o que ele queria dizer com isso. Ele respondeu: "Quanto você valoriza sua vida?" Eu não gostei de onde isso estava indo e respondi que aprecio minha vida e meus filhos todos os dias. Ele ficou em silêncio depois disso por um tempo e depois começou a dizer algumas coisas. Ele falou em um volume tão baixo que eu não sabia se ele estava falando comigo ou não, então perguntei o que era. Ele respondeu: "Nada. Apenas me leve onde eu tenho que ir." Eu perguntei para onde estamos indo afinal. Ele respondeu: "Eu só tenho que cuidar de alguns negócios inacabados." Eu realmente não sabia o que fazer com essa resposta, mas não estava procurando continuar a conversa ou cavar mais fundo do que eu já tinha cavado. Chegamos a uma esquina em uma área bastante pobre, em uma área que normalmente não fazia qualquer entrega ou coleta. O cara disse: "Você pode esperar aqui por mim?" Eu congelei por um segundo, confuso, e perguntei: "Você precisa voltar para algum lugar?" Ele respondeu: "Sim, isso será rápido. Eu só tenho que cuidar de alguns negócios inacabados primeiro." Eu não queria levar esse cara para qualquer outro lugar e tinha a sensação de que o que quer que ele fosse fazer nessa casa não era bom, com base em seu comentário sobre negócios inacabados. Eu não queria ser o motorista de fuga depois de alguma luta ou discussão, então eu disse: "Sim, eu vou esperar aqui", mas não tinha intenções de esperar. A corrida foi marcada como concluída do meu lado. De qualquer maneira, ele fechou a porta do carro e se aproximou da casa, mas ele não se aproximou da porta da frente, ele foi para a parte de trás da casa pelo quintal. Eu não fiquei por perto depois disso. Dirigi-me depois de cerca de 20 segundos, lentamente e em silêncio, para que ele não me ouvisse saindo. Escolhi encerrar meu turno naquela noite, ali mesmo. Eu estava bastante preocupado. No dia seguinte, ouvi algo nas notícias que mudou uma parte de mim para sempre. 2 pessoas foram baleadas em sua casa. Na cidade em que deixei aquele cara na noite anterior, enquanto a notícia continuava, eles mostraram uma foto do suspeito do tiroteio e era o cara que eu deixei naquela casa. Ele foi detido fugindo do local, não muito longe, depois que os vizinhos relataram ter ouvido tiros. O tiroteio foi suspeito de ter relação com gangues. Eu me culpei para sempre por isso, parcialmente por ter sido motorista de alguém com intenções de matar. As pessoas me disseram que se não fosse eu seria outra pessoa, mas ainda assim é difícil para mim.
Segundo relato. Isso aconteceu depois que meu turno terminou às 4 horas da manhã. Foi uma noite tempestuosa, a primeira tempestade de trovões do ano, e eu tive que chamar um Uber para a estação de trem, já que eu não tinha carro na época. Eu esperei do lado de fora do bar onde trabalhava na época, debaixo da área coberta da frente, para evitar ficar encharcado. O carro desceu pela rua vazia e parou na frente do bar. Eu tive que verificar o aplicativo do Uber para garantir que o carro estava correto. Entrei e cumprimentei o motorista, cujo nome era Sal. Tentei sentar no banco da frente no início, mas ele me disse para não fazer isso e sentar no banco de trás. Foi apenas a segunda vez que tentei sentar na frente, antes de perceber que era costume sentar no banco de trás. Do bar até a estação de trem, levou cerca de 10 minutos. A razão pela qual eu estava indo pegar o trem em vez de apenas chamar um Uber para me levar diretamente em casa, é porque eu economizaria cerca de $40. O motorista estava dirigindo muito devagar, mas não havia nada de estranho nisso, dada a condição do clima lá fora. Eu esperaria que qualquer um dirigisse com cautela em uma chuva torrencial como essa. O motorista não pegou a rota da estrada principal, ele nos levou por ruas secundárias. Eu não estava preocupado em perder meu trem, já que tinha bastante tempo. Mas fiquei preocupado quando o motorista disse algo em voz baixa, e em seguida parou o carro no acostamento da estrada. Eu olhei para fora para ver o motivo, e vi um homem acenando na chuva forte. Eu quase perguntei se o motorista iria pegá-lo, mas apenas observei, e sim, o homem na rua entrou no banco de trás, ao meu lado. Ele estava completamente ensopado e manteve seu capuz preto dentro do carro. Eu me afastei todo para a esquerda, esperando que o homem e o motorista trocassem algumas palavras, mas eles não o fizeram. Fiquei imaginando se eles se conheciam. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Durante a viagem, eu percebi pelo canto dos meus olhos que o homem ao meu lado estava me olhando. Então eu peguei meu celular fingindo estar ocupado. À medida que a viagem avançava, comecei a prestar mais atenção na rota que estávamos seguindo. Não estávamos indo para a estação de trem pelo caminho correto. Tentei dar uma olhada rápida na tela do telefone do motorista para ver se talvez ele estava seguindo uma rota incorreta, mas ele parecia ter o telefone no colo, ao contrário da maioria dos motoristas do Uber que tinham seus telefones montados no painel. Educadamente, eu disse: "Acho que estamos indo na direção errada." Ele respondeu algo em tom baixo, de modo que tive que pedir para ele repetir. Misturado com um sotaque espesso que eu tive dificuldade em entender. E eu repeti novamente: "Estamos indo na direção errada." Confirmei isso ao verificar o mapa no meu celular. O motorista não me respondeu. Senti como se o cara ao meu lado estivesse se aproximando de mim a cada minuto, e ele também não parava de me encarar. Eventualmente, pedi ao motorista que parasse e cancelasse a corrida. Nenhuma resposta. O motorista estava ignorando os sinais de parada e não havia semáforos em nenhum lugar dessas estradas laterais. Então eu não tinha realmente um bom momento para escapar, mas sabia que estava prestes a ser vítima de alguma coisa. Era alguma espécie de armadilha, então decidi que iria pular do carro quando tivesse a chance. Esperei até estarmos em uma rua com uma floresta de um lado, o que era perfeito para eu escapar. O carro estava provavelmente a uns 30 ou 40 km por hora.
Abri a porta do carro e pulei. Os dois homens gritaram algo em um idioma diferente, provavelmente se comunicando entre si. O impacto com o chão foi obviamente doloroso, mas acho que a camada de água na rua me ajudou a evitar lesões graves. O carro parou completamente, e vi o homem que estava ao meu lado sair. Tive que me levantar e correr para a floresta. Ouvi ele me perseguindo por um tempo, mas não havia chance de ele me encontrar. Ouvi-o gritar algo de volta para o carro, parecia que estava em russo. Depois ele correu de volta para o carro e eles foram embora. Imediatamente, chamei outro Uber e dessa vez fui levado com segurança para a estação de trem. Registrei um boletim de ocorrência online e entrei em contato com a Uber para relatar o motorista. No dia seguinte, também fui à delegacia de polícia e relatei todo o incidente. Forneci todos os detalhes que conseguia lembrar e fui embora. Deixei aquela delegacia de polícia contemplando minha vida e o quão estreitamente eu escapei com ela. Terceiro relato. Isso aconteceu em 2019, quando eu era uma estudante de 18 anos de idade. Eu passei uma noite até tarde na biblioteca do campus até o horário de fechamento. Em maio, o horário de fechamento é às 11 da noite, em vez de 10 da noite, porque todos estão estudando até tarde. Tive que chamar um Uber, pois cheguei com um amigo que saiu horas antes de mim e eu não tinha meu carro comigo. Eu estava no estacionamento da biblioteca às 11h15 quando o Uber chegou. Era um ótimo carro, e o nome do motorista era Adam. Ele me cumprimentou normalmente e eu sentei no banco de trás, diagonalmente oposto a ele. Ele parecia ter cerca de 40 e poucos anos. Nos primeiros 5 minutos de viagem, não houve nenhuma palavra trocada entre nós, mas depois ele começou a me fazer perguntas. Sua primeira pergunta foi se eu era estudante, o que parecia uma pergunta bastante sem sentido, já que ele tinha acabado de me buscar na biblioteca da faculdade. Em seguida, perguntou como estavam indo minhas aulas e depois perguntou minha idade. Não gostei dessa pergunta e menti, dizendo que tinha 23 anos em vez de 18. Neste ponto, eu percebi que ele constantemente me olhava pelo retrovisor enquanto falava. E quando terminava o que estava dizendo, ele tinha um sorriso estranho e assustador no rosto. Suas perguntas estavam ficando um pouco pessoais demais para alguém cuja única relação comigo deveria ser a de motorista por 10 a 15 minutos. Ele perguntou como estava minha vida amorosa na faculdade, e por mais que eu quisesse ignorar completamente a pergunta, disse que não estava ruim. Eu deveria ter mentido e dito que tinha um namorado, mas por algum motivo não pensei nisso. A situação foi ficando cada vez mais desconfortável. Ele passou a fazer comentários em vez de perguntas, dizendo que costumava ser um grande traidor na faculdade e perguntando se eu já havia traído alguém. Eu ri nervosamente e disse que sim, 1 ou 2 vezes. Então, para minha falta de surpresa, ele tornou tudo ainda mais estranho e perguntou se eu já havia traído um namorado. Eu disse que não. Nesse ponto, paramos em um semáforo vermelho. Eu tentei evitar olhar pelo espelho retrovisor, mas estava muito curiosa e dei uma espiada. Ele estava me olhando e fez um comentário dizendo que eu era muito bonita. Eu sabia que isso iria acontecer eventualmente e a situação estava se tornando cada vez mais desconfortável. Restavam 2 minutos de viagem quando percebi que ele virou à esquerda em vez de à direita em um dos cruzamentos. Então, eu falei e disse a ele que ele foi pelo caminho errado. Ele disse que sabia, mas que precisava parar em sua casa rapidamente para pegar algo.
Eu pedi a ele que me deixasse primeiro, mas ele insistiu que sua casa estava a apenas 1 minuto de distância e aparentemente era verdade. Ele parou na frente da casa e disse: "Chegamos." Então ele se virou para mim e perguntou se eu queria entrar, dizendo que tinha bebida e comida, caso eu quisesse aliviar o estresse depois de estudar. Eu não sabia o que dizer, queria sair do carro e correr, mas estava com medo. Eu disse: "Por favor, apenas me leve para casa." Ele riu e disse que já voltava. Ele entrou em sua casa, e foi nesse momento que eu saí do carro e comecei a correr. Não, eu não achei que ele tinha planos de me matar, mas algo estava errado com ele e com a situação, e eu só queria sair dali. Momentos depois, senti meu telefone vibrar. Foi uma mensagem de Adam, o motorista, dizendo: "Você sabe que eu tenho o seu endereço." Isso me fez correr ainda mais rápido. Eu cancelei a viagem só para que ele não pudesse entrar em contato comigo novamente. Eu cheguei de volta ao meu apartamento em alguns minutos. Correr com minha mochila foi difícil, mas graças a Deus faço meu cardio. Meu apartamento era ao lado esquerdo de uma casa geminada, e quando voltei, o carro do Adam não estava estacionado em frente à minha casa. Então eu esperava que ele simplesmente não viesse. Preenchi um formulário no site da Uber e forneci todos os detalhes da viagem, e incluí uma captura de tela da mensagem ameaçadora dele dizendo que tinha o meu endereço. O Uber entrou em contato comigo no dia seguinte informando que o motorista foi removido da plataforma e que, caso houvesse qualquer contato adicional, eu deveria entrar em contato com as autoridades. Bem, na noite seguinte, quando minha colega de quarto não estava em casa porque estava passando a noite com um cara que ela estava conversando, ouvi uma batida na porta da frente seguida pelo toque da campainha. Era por volta das 8 ou 9 horas da noite, então era um pouco tarde para vendedores ou algo assim. Chamei pela porta. "Quem é?" A voz do homem do outro lado disse: "Encontrei algo que pertence a você." Perguntei: "Quem é você e o que encontrou?" A resposta foi apenas: "Abra, vou te mostrar." A voz era familiar. Olhei pela janela ao lado da porta e vi Adam, o motorista do Uber, escondido ao lado da porta e segurando algo que eu não conseguia identificar. Corri para pegar meu telefone e ligar para a polícia. E sem entrar em detalhes, pedi com insistência para a polícia chegar imediatamente ao meu apartamento. Mas quando a polícia chegou, as batidas na porta já haviam parado há muito tempo e o homem havia ido embora, pelo menos da varanda da frente, mas imagino que ele tenha visto os carros da polícia em frente à casa, pois nunca mais voltou. Depois disso, houve todo o acompanhamento do relatório do Uber e da polícia, mas como não havia prova de que era Ada na porta da frente, eu não pude apresentar queixa. De qualquer forma, o semestre havia acabado e o contrato de aluguel, e me mudei para outro endereço. E não deixei nenhum rastro para que aquele cara, o Adam, pudesse me encontrar novamente, pelo menos eu não acho que deixei. Essa história ainda me assombra até hoje, quase todos os dias. Para acompanhar mais relatos baseados em histórias reais, deixe seu like e se inscreva no canal.